Olá pessoal, nós novamente aqui, sempre nesse debate, provocando o consumidor cada vez mais consciente. Iniciamos eu, professor Eduardo Paixão e a professora doutora Sigrid Pinheiro, já retirando a nossa máscara, porque estamos cumprindo o distanciamento social, já fomos testados para Covid. É sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Hoje trataremos sobre educação financeira para os consumidores, que merecem sim vários direitos. E damos início com a doutora Sigrid. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar o nosso tema hoje maravilhoso sobre educação financeira dos consumidores. Vamos lá. Pois bem, firmamos com o banco um contrato de abertura de conta corrente. Você, consumidor, firma esse contrato, também conhecido como conta de depósito à vista, através do qual ele se obriga a receber os depósitos que são feitos pelo correntista ou por terceiros e a guardar esse dinheiro com insegurança, recebendo uma remuneração por isso. A instituição financeira só pode mexer no dinheiro por ordem do titular da conta, e isso é muito interessante. Os saques em dinheiro, cheques, autorizações de débito automático, pagamento de fatura, água, luz, telefone, procedimentos de aplicações financeiras são alguns exemplos de ordem dadas pelos correntistas ao banco para que este movimente sua conta de depósito à vista. Então veja bem, é muito interessante que o consumidor ele conheça do que trata os débitos em sua conta. É interessante que esse consumidor ele tenha esse acesso ao seu extrato. Por isso é mais interessante ainda o uso dos aplicativos para facilitar esse acesso, esse conhecimento. Lembrando que qualquer movimentação estranha do consumidor, ele tem que se dirigir ao banco e questionar o seu gerente o que significa, por que motivo, e dar conhecimento de que algo estranho, diferente à sua movimentação, está acontecendo. É muito interessante isso, porque é recorrente essas reclamações dos consumidores e eu verifico isso como advogado. Conhecer principalmente a questão de pagamento de tarifa, manutenção de conta, né, que o consumidor realmente ele desconhece, né? Vamos ver, que vamos falar futuramente desse assunto. E será que assinar um contrato sem ler é muito diferente? Uma pergunta que fica aí para vocês que estão nos assistindo. Se você não ler e compreender, como vai saber o que se está sendo prejudicado? Então, assim, contratos bancários, eles são muito difíceis de leitura, né, se você for fazer uma análise. Por isso que quando você pega um contrato, independente do serviço, de conta, de financiamento, né, de empréstimo, é interessante que você possa ler. E o que você não entender, você tem que indagar o seu gerente, indagar aquele funcionário que está te atendendo para te esclarecer os pontos que estão obscuros. E principalmente é interessante na relação de consumo que o consumidor ele tenha essa perspectiva e essa noção de que o contrato de consumo bancário ele é um contrato que ele se renova mensalmente quando você paga a tarifa do banco, quando você movimenta o banco. Então tem direitos e deveres, né? O dever como consumidor e o teu direito que aquela instituição financeira lhe deve, né? Vamos ver aqui a seguinte. Sei que às vezes fornecedores, inclusive alguns bancos e financeiras, usam expressões jurídicas que dificultam a compreensão do que está escrito, mas é seu direito, assegurado por lei, que o contrato seja claro, em linguagem simples e comum. Gente, a gente sabe que isso é muito difícil, a linguagem bancária ela é muito complicada, né? Então por isso, mais uma vez eu renovo aqui, pegou o contrato e não leu, tenha pelo menos a perspicácia de entender que o que daquela relação pode me prejudicar. E chamar o seu gerente e tentar perguntar do seu gerente, do responsável pela instituição financeira, o que aquilo pode trazer de positivo ou de negativo para aquela aquisição daquele produto, para aquela aquisição daquele empréstimo. É muito interessante que o consumidor tenha esse olhar amplo, justamente para ele ter a segurança, estar respaldado com a segurança jurídica naquela relação, naquela ação que ele vai tomar quando ele adere um contrato de prestação de serviço ou de empréstimo ou até de cartão de crédito.
Eu gosto de usar muito o exemplo do cartão de crédito no seguinte sentido, porque você pega o cartão de crédito e você não lê o que ele te dá de direitos e deveres para aquela situação. Muitas vezes, o cartão de crédito, quando você adquire ele tem um seguro muito amplo, né, que os consumidores, via de regra, não conhecem. Então, você que tem cartão de crédito, puxa lá o que o cartão está lhe assegurando, que é muito interessante. Muita coisa boa tem aí. Vamos lá. O mesmo vale para todo o tempo que ele manteve a relação com a instituição financeira. Por isso, aparece um item. Por isso, quando aparece um item no meu extrato que eu não sei o que é, pergunto logo do meu gerente. Olha que interessante aqui a nossa companheira hoje de direito financeiro avisando: toda dúvida que o consumidor tiver relacionado à vida financeira, à saúde sua financeira, tem que ser indagado diretamente com o seu gerente, independente do que seja. Pode parecer chato, pode parecer difícil, mas tem que ser indagado, principalmente os débitos. As tarifas bancárias, eu vou falar para vocês, o banco, ele faz uma análise do perfil daquele consumidor, então automaticamente, dependendo do que o consumidor vai adquirindo, a tarifa ela vai aumentando, é meio que automático. Então muitas vezes você está pagando por uma coisa que você hoje já não está mais utilizando, já tem um ano que não utiliza mais, só que o banco ele não faz isso para reduzir, ele faz isso sempre aumentando, né? Porque o banco quer lucrar. Então por isso é muito interessante que você tenha acesso ao seu extrato, indague seu cliente, tenha conhecimento da sua saúde financeira. Voltando ao nosso assunto, além da conta de depósito à vista, existem a conta poupança, a conta salário também. Vamos entender a diferença de cada uma delas. Temos conta corrente, que é a conta de depósito, com movimentação normal, a conta salário, que é especificamente para recebimentos de salário, e temos a conta poupança, chamada também de caderneta de poupança. Vamos entender algumas diferenças entre elas. A conta corrente, o dinheiro do correntista fica depositado à disposição deste, que pode movimentá-lo a qualquer momento. Que nem a gente usa pelo aplicativo, que faz transferência, recebe depósito. Via de regra, a conta corrente é uma liberdade muito maior. Diferente da conta salário. A conta salário ela é especificamente para aquele cliente receber o salário. É tanto que quando o cliente vai abrir uma conta salário, ele leva o encaminhamento do empregador dele para informar que aquela conta é especificamente uma conta salário. E a conta poupança, ela é uma conta que, como o nome já diz, é conta poupança, para poupar. Ela, via de regra, é para gerar rendimentos, é para se guardar dinheiro, com pouquíssimas movimentações. É bem diferente da conta corrente. Temos aqui outra diferença. A conta corrente, ela é aberta e encerrada pelo próprio titular. Já a conta salário é pelo próprio empregador, porque ela vai encaminhada para o banco através do teu empregador. Encerrou o teu trabalho, encerrou o teu vínculo empregatício, a conta ela pode ser encerrada sem pagamento de tarifa ou qualquer outra coisa. E a conta poupança também é pelo titular. Outra diferença é que a conta corrente pode ter mais de titular, chamados os dependentes, né? Que pode ser filho, esposa, né? Pessoa de sua confiança. A conta salário, ela não pode ter titular, e a conta poupança, ela pode ter mais de um titular também, como a conta corrente. Né? Então, veja bem, entre os três tipos de conta disponível ao consumidor, nós temos aqui a mais fácil de manuseio, aqui e não incorre em tarifas, que é a conta salário, né? Que é de uso mais prático, mais fácil para o consumidor. Tá aqui, como funciona a portabilidade de salário? Eu vou ler para vocês, depois vou dar um exemplo bem prático como funciona a portabilidade. A lei dá ao empregado o direito de solicitar ao banco em que a conta salária for aberta, que no dia do pagamento transfira todo o valor para sua conta depósito à vista, ou em outra instituição instituição financeira de sua confiança. Por isso, basta preencher o formulário. Esse procedimento é conhecido como portabilidade do salário e o banco não pode cobrar nenhuma tarifa para essa transferência. O consumidor recebe o salário em um banco e este transfere para o outro, conforme sua solicitação. Gente, isso é muito prático, isso é muito usual, as pessoas usam muito. E além do mais, vou dar um exemplo bem claro, caso vocês não tenham entendido. Você é servidor público
de determinado ente. E esse ente paga num banco X. Esse banco X em determinada data. Nessa determinada data, a instituição que recebe o seu dinheiro, automaticamente, no mesmo dia, caiu o dinheiro na mesma hora, ela é obrigada a transferir o total desse dinheiro, sem custo nenhum, para a instituição Y, que é a sua instituição financeira, a qual você manuseia de sua confiança. Isso daí sem custo nenhum. Agora, vale frisar que se a instituição recebedora, que é o banco que te recebe, que você tem a conta salário, que não recai tarifa nenhuma, não fizer isso dentro do prazo, dentro desse dia, no mesmo dia do pagamento, ela incorre em penalidade, né? Isso é até uma normativa do Banco Central, E aqui eu quero abrir até um parêntese para falar que, caso isso não ocorra, façam reclamação junto ao Banco Central, e eu vou frisar isso aqui muito para vocês. Entrem no site www.bcb.gov.br e façam as reclamações administrativas. Gente, quero deixar aqui até o meu agradecimento por ter aprendido com o Dr. Eduardo a fazer esse tipo de reclamações administrativas, pois eu, como consumidora e como advogada, não tinha o costume de fazer isso. Hoje em dia, era meio incrédula, não acreditava, mas hoje em dia eu confio muito e faço, acho que o resultado é muito positivo. Então, por isso eu falo para vocês, qualquer problema, desde o início que eu falei, deu problema em conta corrente, não conseguiu resolver para o seu banco, faça suas reclamações no Banco Central. Tem um site, tem também um telefone, que eu não vou saber agora de cabeça, mas na internet vocês têm acesso. É muito prático, é muito fácil, tem resultado, o Banco Central provoca a instituição financeira que você está com um problema e tenta solucionar o problema. E caso não consiga, aí você procura os órgãos de defesa do consumidor, munido de prova, né, que são todas essas reclamações administrativas. Vamos seguir adiante. Aqui tem um exemplo dessa questão de portabilidade, né? Como professora, eu trabalho em uma escola e tenho salários em bancos diferentes. Mas transfiro tudo que recebo para uma única conta de depósito à vista, na instituição financeira que me oferece melhor atendimento. Então, veja bem, independente da quantidade, se você recebe em duas instituições, mas quer que esses valores, esses seus salários, sejam todos transferidos para o banco que lhe dá maior facilidade, que você tem confiança, que você tem afinidade, que segue o seu perfil, não tem problema. O importante é ir ao banco, assinar o termo de portabilidade e automaticamente isso acontece. Agora, claro, observem bem, muitas vezes instituições, elas solicitam que façam atualizações cadastrais, né? Isso não tira a responsabilidade do banco de fazer, claro, a sua transferência no dia atrasado. Pois bem, observem essas situações e reclamem junto ao seu gerente para que essa situação seja sanada quanto antes. Só a título de adendo a essa informação, é interessante saber que às vezes você recebe uma pensão numa conta salário em um banco e você está ativo em outro trabalho recebendo em outra conta salário de outro banco. Mas se você gosta de trabalhar com um terceiro banco, o seu primeiro salário você recebe como conta salário em um banco, o seu segundo salário em outro banco como conta salário, e aí você tem uma terceira conta para receber esses dois salários como conta corrente, e é nessa conta que você passa a movimentar. E aqui a doutora Andréa Pitombo já adicionou o link do Banco Central, que foi informado pela doutora Sigrid, que é um grande canal para você salvar, ter no seu favoritos do seu computador, porque numa eventual reclamação, muito melhor que sair de casa em período de quarentena e correr o risco de enfrentar uma fila de uma agência bancária, é formular a sua reclamação em um site com a garantia de que, ao invés de você se dirigir ao banco, é o banco que vai te procurar, respondendo por e-mail ou por telefone. Essa é a finalidade desse link postado pela doutora Andréa Pitombo, a quem agradecemos a presença aqui nesse evento. Vamos continuar. Então, temos aqui. Vamos falar do cheque especial, que é uma grande pegadinha para o consumidor atualmente, né? O cheque especial é, na verdade, uma linha de crédito que permite ao correntista sacar valores superiores ao saldo que tem em sua conta. Ou seja, é uma forma de empréstimo com um detalhe, cobra juros muito altos. Então, assim, consumidor, se você verificou aquela disponibilidade de cheque especial ou de um limite em sua conta, no qual você não requereu, procure o seu gerente.
não foi resolvido no banco, ele não te retirou aquele limite do crédito, procure o Banco Central. Vou enfatizar isso aqui para vocês, para que estão nos assistindo possam saber esse mecanismo e esse caminho aqui. E se caso, nem através do banco, nem através do Banco Central, obtenham uma resposta e consiga solucionar o problema, procurem os órgãos de defesa do consumidor. Se a Delegacia do Consumidor vai apurar criminalmente o fato e o PROCON vai apurar civilmente aquela situação. Então, por isso, observe bem, existiu qualquer limite de crédito disponível que você, por algum erro, vai acabar utilizando, vai ter que acabar pagando juros e multa, gente, isso daí é pegadinha do banco. Observe, o banco ele faz uma análise na sua vida do seu perfil, na sua vida financeira. Quando ele faz essa análise, ele fica, ele tem perfil de que todo mês recebe salário, a conta dele sempre está movimentando. Então, ou seja, ele vai te liberar mais limite, vai te dar mais produtos à disposição e mais facilidade. Hoje, com os aplicativos, isso se tornou muito mais fácil. Não esqueçam, isso daí é uma grande pegadinha para o consumidor acabar entrando em dívida, enfim, isso não é saudável, né? Como estamos falando da saúde financeira, então observe bem. Está disponível, você não solicitou, procure o seu banco para acabar não incorrendo em qualquer pagamento excessivo, ou até depois acaba caindo dinheiro e a pessoa não sabe para onde o dinheiro foi. Então observe bem, procure seu gerente, procure saber isso daí. Vamos lá, nós temos aqui uma seguinte situação. Um dia, fui fazer um pagamento na agência e aproveitei para cumprimentar Marcos, o meu gerente. Quando ele me viu, perguntou por que a minha conta estava negativa, já que eu tinha dinheiro aplicado. Tomei um susto, não sabia que isso estava acontecendo. No meu extrato estava escrito que eu tinha aproximadamente R$7.000 de saldo disponível. Então, ele me explicou que eu tinha um limite de R$10.000 de cheque especial. E como o meu saldo estava negativo em 3.000, no extrato aparecia que eu tinha 7.000 disponível. Mas esse valor que eu ainda podia gastar dentro do limite do especial. Ou seja, eu achava que tinha saldo, mas estava devendo o banco. Tá aí a pegadinha. Você olha o seu saldo, você acha que sua conta está positiva, só que não está. Ela está negativa. Certamente nessa situação, o limite, ela tinha uma movimentação financeira muito boa e o banco disponibilizou esse limite de crédito para ela, porque sabe que talvez ela seja uma aposentada, uma funcionária pública, uma pessoa empregada, que esteja todo mês recebendo aquele salário rotineiramente e o banco liberou para ela esse dinheiro. Então isso aqui é uma pegadinha. Tome muito cuidado. Se estiver disponível e você não solicitou, procure o seu banco e faça sua reclamação. Nem que seja por escrito, procura o Bacen. Se não quiser ir no banco, faz através do link ali, que é muito mais fácil. Doutora, e aí fica a sugestão para você que não tem interesse de ficar pagando juros bancários, para pedir para o seu gerente diminuir esse limite. A tendência do banco é te oferecer cada vez mais crédito para que você tenha a tendência de pegar esse dinheiro ou emprestar para algum parente que usa a sua conta. Então, a partir do momento que você pede a redução do seu limite, você não corre risco de ter um parente para te pedir um dinheiro que não é seu, já que é do limite, emprestado. E aí você reduz a possibilidade de usar, já que quando está disponível a gente acaba usando, e é uma atitude responsável, de consciência realmente, para a sua educação financeira. Por isso, se algum de vocês passar por uma situação parecida, recomendo que abra uma reclamação na própria instituição financeira. Vejam bem, não é uma simples reclamação. Às vezes a gente pensa, reclamação, vou chegar no meu banco, vou falar com o meu gerente. Gente, reclamações, elas têm que ser munidas de provas. Senão amanhã, se precisa entrar na justiça, se precisa procurar os órgãos de defesa do consumidor, e a gente se depara numa situação em que não há provas. Sem prova das minhas alegações, eu não tenho como garantir que aquilo é verdade. Quando você vai ao banco, você pega a senha do banco. Quando você vai ao banco e faz uma solicitação, pede do gerente um papelzinho e escreve lá, olha, eu quero reduzir, eu quero retirar o cheque especial, qualquer outra coisa, pega o Bacen ele gera o protocolo, tira a foto do protocolo no computador e imprima isso e guarde. Isso é o teu conjunto probatório. Isso que vai te informar que realmente você está certa, que realmente o que você está alegando é de direito, entendeu? Então procurem sempre fazer provas daquilo que estão alegando. Puxou o extrato, viu diferenças, pede, junta, tira a cópia, vocês têm que ter munido de prova. Sem prova, fica muito difícil de conversar e confirmar que é aquilo que você está falando. A própria senha do atendimento já constitui uma prova. Sim.
porque amanhã alegam que você nunca esteve na agência para poder exigir nenhum direito, já que a conversa não é gravada. Guardar a senha, registrar a foto no celular quando te pedem a senha, já é uma prova para o futuro você alegar que estive sim esse número X de vezes no banco e posso provar que não fui atendida a contento. Justamente, exatamente. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta a fazer. Minha irmã, Rosa Maria, coloca todo o dinheiro que recebe da aposentadoria do INSS em uma conta poupança e quase não usa o dinheiro, pois trabalha como costureira. Deixa lá rendendo juros. Esta semana ela foi fazer um saque e tomou um susto, pois não tinha nada. Alguém tirou todo o dinheiro de sua conta. O que é que ela pode fazer? Gente, esse problema é mais recorrente do que vocês possam imaginar, principalmente com aposentados, que eles se dirigem ao banco e tomam conhecimento de movimentações, de retirada de dinheiro que não foi para as mãos deles. A responsabilidade pela guarda do dinheiro é do banco. Então, ela deve procurar o gerente, bloquear o cartão magnético e abrir um procedimento interno para eles apurarem por que razão o dinheiro sumiu. Se criarem alguma dificuldade, ele deve procurar a orientação dos órgãos de defesa do consumidor. Pois bem, falei para vocês, esse é um assunto recorrente para quem atua no consumidor, como eu que sou advogada. O que acontece? Muitas vezes o aposentado chega no banco, vai tirar um extrato, vai falar com o gerente. Geralmente a aposentadoria, via de regra, os aposentados se dirigem ao banco para fazer o saque da aposentadoria. Chega lá e vê movimentações desconhecidas no banco. Pois bem, pessoas, tomem muito cuidado, porque essas situações elas devem ser apuradas diretamente pelo banco. E se o banco se negar a apurar, fazer levantamento, a câmera, todo o saque, ele é realizado através de câmera, é feito as imagens. O banco, ele tem obrigatoriamente que lhe fornecer as imagens de quem efetuou o saque. Até porque no seu extrato vai aparecer a data, o horário, o valor do saque. Então, por isso, solicitem do banco, abram esse procedimento interno, senta lá com o gerente, olha, eu quero abrir um procedimento interno para apurar. Que lá você vai descobrir se foi um parente ou se foi um próprio erro do banco. Até porque a gente só pode acusar a instituição financeira se realmente ela estiver errada. E quem vai apurar isso é a própria instituição financeira, através de provas, vídeos, imagens, extrato, mostrando horário, tudo certinho. E se mesmo assim, se o banco se recusar, procure o Bacen. O Bacen é o Banco Central. O Bacen é responsável por autorizar o funcionamento das instituições financeiras no nosso país. Por isso que eles provocam a instituição e ela é obrigada, ela tem um prazo. Quando você faz a reclamação no Banco Central, ele tem um prazo. A instituição financeira tem um prazo para você responder. Então, por isso, façam lá. Não respondeu, procure os órgãos de defesa do consumidor ou o advogado de sua confiança. Tá aqui. Não usam computadores de lan house, bibliotecas, trabalhos ou outros ligados às redes públicas. Além disso, sei que a legislação lhe protege. Veja o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Pelo Código de Defesa do Consumidor, quando um fornecedor, ao desenvolver sua atividade, cria riscos para outra pessoa, ela deve indenizá-la. Portanto, os danos causados pelos riscos de clonagem do cartão magnético, o roubo de senha, por vírus, por exemplo, devem ser assumidos pelas instituições financeiras. Veja bem, essa responsabilidade das suas informações, a informação que você passa para o banco, ela é inteiramente do banco. Se, por exemplo, você paga todo mês a fatura do seu cartão e essa fatura chega por e-mail, e se por acaso você pagou a fatura desse mês e o banco começou a te cobrar porque aquele valor não foi debitado, aquela dívida não foi honrada, aí você deve pegar esse seu comprovante. Por isso que é interessante se ter o comprovante de pagamento. Pegar o comprovante, ir ao banco e dizer, ó, eu paguei, quero abrir um procedimento para apurar o que aconteceu. Está aqui o comprovante, está aqui a fatura. Se o banco disser, ó, não pagou, não entrou no justificar, façam o Bacen. Juntem as provas e documentos e procurem os órgãos de defesa do consumidor. Pessoal, isso é extremamente recorrente. Agora, claro, se paga dívida de banco que se reconhece. Boleto de cartão de crédito, um parcelamento, qualquer outra coisa. Mas assim, se você está recebendo um boleto que você desconhece, você não deve pagar. Procure a instituição e pergunte, essa dívida é verdadeira? Procede? Não procede? Eu reconheço ou não reconheço? Tudo tem que ser apurado. Procure o seu banco. E se o banco não resolver,
procure os órgãos de defesa do consumidor. Para fechar, aqui nós temos a minha parte, né? Para fechar, nós temos, para finalizar, as dicas sobre conta corrente. Eu queria tratar do encerramento de conta. Muita gente acha que basta deixar sem dinheiro e parar de movimentar que a conta é automaticamente encerrada. Isso não é verdade. O que não é assim. Tem um amigo que, quando foram tomar pé de sua situação, estavam com saldo negativo, pois o banco continuou cobrando tarifa, a conta entrou em cheque especial e os juros foram piorando a situação. Portanto, quando você quiser encerrar uma conta, haja da seguinte forma: verifique se todos os cheques emitidos já foram compensados, se você utiliza cheque. Segundo, solicite o cancelamento de todos os débitos automáticos de sua conta. Terceiro, verifique com o gerente se há algum pagamento pendente, tarifas bancárias e etc. Quarto, faça uma solicitação por escrito. Gente, tudo que é por escrito tem veracidade. As coisas funcionam, você tem prova, você tem como comprovar aquilo que você está falando. Hoje em dia com o celular é muito mais fácil fazer um papel, assinar, tirar foto, né? Então, e quinto, feito isso, guarde a correspondência. O banco ele vai te mandar uma correspondência quando você encerrar, confirmando que aquela conta foi efetivamente encerrada. Então, guarde a correspondência pelo menos durante uns 6 meses a 1 ano. Porque caso surja alguma dívida futura, você tem como comprovar que aquela conta foi encerrada e que não existe um quaisquer débitos, ok? Se tiverem dúvida, manda que a gente tente tirar futuramente. E agora as palavras com o Dr. Eduardo. Continuamos nessa perspectiva para que você seja cada vez mais um consumidor consciente. Encerramos essa etapa tratando um pouco de educação financeira sobre as nuances e os aspectos da conta corrente, que é o que mais existe na vida habitual de quem movimenta, de quem precisa de fazer transações bancárias. E a gente parte agora nessa mesma perspectiva, educação financeira, mas tratando agora sobre o cartão de crédito, que é realmente, no fim das contas, um grande dilema na vida da gente e que endivida e enrola muitas pessoas. O cartão de crédito, perceba, ele é sim um meio de pagamento e também de financiamento de uma fatura. O cartão de crédito, diferente de uma conta corrente, é a oportunidade que você tem, em outras palavras, coloquialmente, de fazer a compra fiado. Então é a compra que no passado no mercadinho você anotava no livro, hoje você não tem o amigo no mercadinho para anotar e pagar a posteriori. Mas você tem um cartão de crédito que te habilita isso. E quais são os riscos desse cartão de crédito? Existem riscos inúmeros e enrola a vida de muita gente. Por suas características, o cartão de crédito pode ser usado como meio de pagamento e de financiamento. Sim, como meio de pagamento, ele é usado no lugar do dinheiro. Hoje ele é mais usado do que o cheque e ele concentra todos os pagamentos para um único dia. É como comprar fiado na venda para pagar no dia do pagamento. Então, para a pessoa que não coincide a necessidade de comprar um produto ou pagar um serviço hoje, ele tem no cartão de crédito para o dia do vencimento que lhe convém a oportunidade de comprar hoje e pagar depois. Veja, eu tenho vontade de adquirir um bem e não tenho valor à vista hoje. Eu pago hoje, tenho responsabilidade para saber que aquelas parcelas vão vencer e adquiro o bem hoje. Então, numa outra perspectiva para você entender, perceba que quando você entra numa proposta de consórcio, você paga hoje durante um período, mas não sabe quando é que vai ter esse bem. No cartão de crédito ou no financiamento, você compra hoje, entra no bem ou no serviço hoje e tem a opção de pagar parcelado inúmeras vezes. Essa é a principal diferença, por sinal, entre o consórcio, que você não sabe quando é que vai ter o bem, para o cartão de crédito ou financiamento, que você tem o bem hoje e sai pagando para depois. Mas quando chega a fatura e nós fazemos aquele pagamento mínimo ou parcelamos a dívida, ou a gente deixa de pagar, ele passa a ser uma espécie de financiamento. Sim, porque ele cobra juros altos por esse serviço. Se deixamos de pagar o valor do mínimo, há uma situação de inadimplemento completo, o que significa que, além dos juros remuneratórios, a administradora do cartão, hoje conhecemos principalmente 3, pode cobrar juros de mora e também multa. E eu vou explicar mais sobre como esse cartão de crédito funciona. Perceba os riscos que é ter um cartão de crédito e não ter responsabilidade da compra.
Porque a pessoa, e principalmente a cultura do nosso povo, que parcela tudo que adquire, corre o grande risco de estar adquirindo no mês que vem um produto, sendo que ele não terminou de pagar o produto anterior. Então você compra hoje um plano de viagem, um pacote aéreo, você não pagou a passagem ou aquela viagem anterior e já segue assumindo uma nova dívida para o futuro. Esse é o risco para quem não tem consciência e educação financeira, que é o que a gente passa a adquirir a partir de hoje, a partir dessa aula. Bem, observe, o emissor do cartão paga ao lojista em seu nome. Sim, você compra, você passa o seu cartão. Ele recebe da administradora do cartão, ele não recebe de você. E ali você assume uma dívida com a administradora do cartão. Portanto, você não deve mais nada àquela empresa. Depois que você passa o seu cartão, não existe a figura da empresa que vai entrar em contato contigo alegando que não recebeu. Uma vez usado o cartão, essa empresa sempre recebeu. E aqui fica um alerta. As pessoas usam aplicativo de compras, inclusive para alimentação em casa, e no aplicativo você pede algo e tem a função cadastrada do seu cartão de crédito. Um golpe recorrente que está acontecendo muito no estado do Amazonas é que você pede aquele alimento ou qualquer outro tipo de serviço pelo seu aplicativo do celular, ele chega e foi pago no seu cartão de crédito, mas quem te entrega esse alimento alega que não recebeu. Não caia nessa conversa, porque isso é um golpe. Você pagou no seu cartão de crédito cadastrado e é induzido a erro pelo entregador a acreditar que não passou o cartão. Você passa para ele novamente. E digo mais, o golpe é tão sujo que ele passa um valor muito maior. Então naquela expectativa e emoção que você está de receber o alimento em casa, você não observa que ele está passando um valor, a compra que você fez foi R$20, ele está passando lá o valor de R$1.000 no seu cartão. Se você tem a certeza que o seu aplicativo está cadastrado no cartão, não caia nessa conversa, não pague novamente para um entregador só porque ele tem uma máquina na mão e está te pressionando e te induzindo a erro, a acreditar que você não pagou. Na verdade, a administradora financia a sua compra. Por isso, se você não paga a fatura integralmente na data do vencimento, o emissor, que é aquelas bandeiras que a gente conhece, Visa, Mastercard, Elo, o emissor tem o direito de te cobrar juros remuneratórios por essa parcela que você não quitou. E se você insistir em pagar um valor ainda inferior ao mínimo, também terá que arcar com os mesmos juros e multa que são devidos toda vez que a gente não paga a conta em dia. Pior do que parcelarem muitas vezes e não ter controle disso, já que depois você acaba fazendo mais compras e mais parcelamentos, que viram uma bola de neve, se você não tiver responsabilidade, é você deixar de pagar a sua fatura do cartão. Os maiores juros do mercado é uma prática completamente abominável. Se você ama e gosta de alguém, oriente, saia da dívida do cartão de crédito, que é uma das piores que existem hoje dentro de uma instituição financeira. Saiba disso. Ela é muito pior que aquele limite que a doutora Sigrid falou. Lembrando que o limite do cheque especial não é um dinheiro seu, é um dinheiro do banco. Ele é muito pior que o empréstimo que você pega no banco, e a gente vai tratar mais sobre isso adiante. E quando a gente faz o pagamento mínimo ou o parcelamento, também paga esses juros para o banco? Em ambos os casos, a instituição financeira responsável pela emissão desse cartão de crédito, que ela pagou ao lojista sua compra, o valor de suas compras, portanto, na prática, você terá sim feito um financiamento. Você deve uma fatura de cartão de crédito, mas nos bastidores sabemos que o que você fez foi um financiamento. É importante destacar que os juros do cartão estão entre os mais caros em todas as modalidades de empréstimo e financiamento. Portanto, não é bom ficar sem pagar a fatura em dia. Muitas pessoas começaram a ficar devendo dessa maneira. Se você não é uma pessoa responsável e consegue pagar as suas faturas em dia, você não é uma pessoa recomendada a ter em casa um cartão de crédito. O cartão de crédito é para quem consegue ter um controle, claro, nos moldes do que a doutora Sigrid falou sobre a questão do limite da conta corrente, ainda tem um cartão de crédito. Para que você vai ter mais de um cartão de crédito? Para que você vai ter um cartão de crédito com um limite muito maior do que o seu salário da conta de pagar? Então, assim, o seu gerente te força uma situação para que você tenha um limite alto.
Será que isso é interessante? Os seus parentes te forçam uma situação para que você tenha esse limite alto e você empreste o cartão para ele. Será que a pessoa que tem um nome com restrição ou sujo merece um empréstimo do seu cartão? Pense nisso. Por maior amor ou carinho que você tem por uma pessoa, me parece que o aconselhável seria essa pessoa limpar o próprio nome e assumir a responsabilidade pelos negócios que ela faz e não pedir para alguém que tem nome limpo. Se você tem hoje seu nome limpo, certamente é porque você se preocupa com isso e tem responsabilidade. Para que emprestar um cartão de crédito para quem não tem responsabilidade? Via de regra, quando o assunto é em família, pior ainda. É difícil negar, mas é melhor negar do que ter o constrangimento de passar uma vida com restrição, já que as pessoas fazem financiamento sem responsabilidade, parcela, às vezes compra pequenas e muitas vezes no cartão, e você vai ter inconveniente de ficar lá meses ou anos com essa dívida em seu nome. Não fique na expectativa de que quem te pede cartão, porque ele tem um nome sujo, vá pagar e honrar o seu nome. Me parece que se ele tem um nome sujo é porque ele não tem esse hábito de pagar as contas em dia. Então, inúmeras são as desculpas para a gente fugir dessa pegadinha que muitos familiares fazem conosco. Bom, instituições financeiras são proibidas de enviar cartão de crédito sem a solicitação do consumidor. Por mais que o cartão chegue na sua casa bloqueado, aquele cartão que você teria que levar no terminal ou no aplicativo do celular para liberar, nem bloqueado, nenhuma instituição financeira hoje no Brasil tem autorização de te enviar. A simples prática de te encaminhar um cartão de crédito já é abusiva e já demanda indenização por dano moral. Então, se você receber um cartão de crédito na sua casa, inclusive naquela situação que você já tem um cartão e receber um segundo de uma bandeira que você não pediu, saiba que você já tem o direito de receber indenização, por mais que não tenha usado o cartão. Hoje, instituição financeira no Brasil, nenhum banco pode te enviar um cartão se você não solicitou. Saiba disso e faça exigir seu direito. Bom, se você não paga uma fatura no vencimento, saiba que são cobrados juros, multa, juros de mora e IOF. Inúmeras taxas só pelo não pagamento no dia do vencimento. Então, assim, todas as situações é melhor pegar aquele limite da sua conta corrente, pegar um empréstimo no banco, tudo é melhor para você fugir da inadimplência, do não pagamento da fatura do cartão de crédito em dia. Se você faz o parcelamento do total da sua fatura, ou seja, não pagou em dia e parcela a fatura, lembrando que se você parcela a fatura do mês, desse mês corrente, lembre que isso não te isenta de vir no próximo mês a fatura regular. Então você vai ter o parcelamento da sua fatura de hoje e mais a fatura que vai chegar naturalmente para você. Será que vale a pena esse negócio? Evidente que não. Se você faz o pagamento apenas do mínimo, ainda assim, na diferença do valor principal da fatura para o mínimo, vai incidir juro. E aí vira uma bola de neve, porque você pagou o mínimo e não sente que a conta está sendo paga, já que a fatura do mês que vem vai vir tão alta como a desse mês. Pagar o mínimo e não pagar são péssimas opções. Pedir qualquer tipo de empréstimo ou financiamento é bem melhor do que ficar devendo fatura de cartão de crédito, que é juros sobre juro mês após mês. Saiba disso. Pague a fatura do cartão de crédito em dia, de qualquer maneira. Se você tiver muito apertado, recorra a outros tipos de empréstimo que cobrem esses juros menores para conseguir este dinheiro. Caso você não tenha outra opção, examine sua planilha de gastos. E como aqui a gente está falando de educação financeira, a gente tem que ter bastante consciência da realidade que a gente vive, que muda a todo tempo, né? A realidade sua no meio do ano é bem diferente das contas que chegam no fim do ano, das contas maiores ainda, período de festas, fim de ano, das contas maiores ainda no início do ano, que vem vários tributos. Então, se você tiver a condição de fazer o pagamento de todo o saldo do devedor do mês seguinte, pode ser que seja bem mais vantajoso fazer o pagamento do que fazer o pagamento mínimo. Mas se você estiver passando por uma fase de muito aperto, talvez seja melhor mesmo fazer esse parcelamento. Ficar devendo inadimplente para o consumidor consciente que passa por esse curso nosso de educação financeira é completamente abominável e a gente não recomenda. Neste caso, opte pelo menor número de meses que puder. Isso é uma prática para a vida, para tudo que a gente adquire. Para que parcelar tantas vezes, sendo que você, como eu disse antes de fazer uma viagem, você parcela, compra inúmeras parcelas e já para a próxima viagem está devendo a viagem anterior. Será que é um negócio que vale a pena?
Você compra uma roupa e já na compra da próxima roupa ainda está devendo a roupa anterior. Então é uma bola de neve que muitas pessoas não conseguem sair nunca. E aqui, pessoal, devemos ter cuidado então com o uso do cartão. Me parece que muitas pessoas entendem que é status ter esse cartão na mão, mas a inadimplência dele, o juro, realmente vira uma bola de neve. Você recebe cobrança de todas as maneiras por carta, correspondência, e-mail, telefonema do seu banco. Saia dessa dívida. A nossa senha jamais deve ser fornecida para alguma pessoa. E por isso é que é recomendável sempre cobrir a sua senha quando você usa aquela máquina para digitar. Assim, quem está perto de você não grave esses números, né? E eu sempre faço isso. Se por acaso a gente esquecer o cartão em algum lugar, via de regra, você não deve confiar de simplesmente ir buscar esse cartão no lugar que você esqueceu. Esqueci na loja, esqueci com o frentista do posto de gasolina, esqueci na loja do conhecido. Via de regra, é um cartão que você teria que ligar no banco, bloquear e pedir uma segunda via. Porque qualquer pessoa que teve acesso ao seu cartão, que anotar ou tirar uma foto no celular, aquele código é necessário, é suficiente para a pessoa sair fazendo compra, inclusive pela internet, e aí é difícil esse rastreio. Então, depois que você simplesmente, eu não digo nem a prática criminosa, né, que a pessoa te rouba ou furta o seu cartão. Esse aí você tem que bloquear imediato. E quando você liga no banco, você não precisa saber o número do cartão. O simples contato no 0800 do seu banco e a informação do seu CPF, o banco já tem informação de qual é o cartão, bloqueia e pede a segunda via para sua casa. E se você esquecer, ainda assim não confie de simplesmente buscar e continuar a usar esse cartão. Porque ainda que você alterasse a senha, só de ter os códigos do cartão já é algo bastante simples para qualquer pessoa usar. E aqui um golpe recorrente, essa prática de, quando você vai pagar com cartão, às vezes o vendedor, o garçom, vai alegar para você o seguinte: só um momento que eu vou trocar a máquina que essa acabou a bateria. Só um momento sim, busca a sua máquina, mas me devolve o meu cartão. Toda vez que você deixa o seu cartão fora da sua vista, você está correndo o risco de uma pessoa fotografar a frente e o verso e você incorrer nesse golpe, já que as pessoas que têm acesso a esses números passam a fazer qualquer tipo de aquisição pela internet. Atenção com a senha, atenção com o seu cartão. Ele sempre deve estar à sua vista. E se você tem um idoso em casa que não sabe de outras práticas recorrentes aí e fica incomodado quando vê faturas com compras desconhecidas, oriente esse idoso, por que não, a raspar, a eliminar, excluir aquele código de segurança no verso e simplesmente ter o hábito de anotar ele no celular ou no papel. Porque aí, qualquer pessoa dentro da sua casa ou da sua família que pegasse seu cartão, não saberia o código de segurança para cadastrar ele no aplicativo de transporte, num aplicativo de entrega de alimentação, ou seja, ninguém passaria a usar o seu cartão. O seu cartão é de uso pessoal, intransferível. A pessoa que você entrega um cartão com uma senha, dependendo da compra que ela faça, você nunca vai ter o direito de reclamar que você não autorizou a fazer aquela compra. Se você entregou o cartão e a senha, a responsabilidade pela compra é sua. Bem, eu sei que apesar desses cuidados, ainda assim existem muitos riscos. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor, os prejuízos quando o assunto é clonagem, por exemplo, não pode ser assumido por esse consumidor. Como ele não fez a compra, não será obrigado a pagá-la. Isso vale também para o furto, roubo de cartão. Em todos esses casos, a emissora deve devolver as despesas lançadas indevidamente na sua fatura. Pessoal, quero dar uma dica para vocês, que na condição de ex-bancário que fui, eu quero dizer que um negócio que não vale a pena para ninguém aqui conosco, para você que nos assiste, é o tal do seguro do cartão. Verifique na sua fatura do cartão de crédito se você paga hoje o seguro do cartão. Perceba, se você é vítima de qualquer tipo de fraude, como a gente acabou de dizer, você já tem naturalmente o direito de não pagar essas contas. Então esse seguro é um valor que você paga completamente em vão para o banco faturar, já que o seu cartão, via de regra, ele já te dá o direito de você contestar a compra que você não fez. Então, essa oferta, esse produto, se tiver hoje na sua fatura do cartão de crédito, cancele, peça devolução se você nunca autorizou. É um negócio comum que qualquer banco oferece. Isso eu te falo com muita naturalidade por ter sido bancário. O seu cartão automaticamente não precisa de seguro, porque a compra que você desconhece você não é obrigado a assumir. As lojas e supermercados também podem emitir cartão para o seu cliente.
E nesse mundo de negócio eles são conhecidos com um nome estranho, private label, e cumpre a mesma função que esse cartão que o banco te oferece, no que diz respeito a prazo de pagamento, possibilidade de parcelar, pagar só o mínimo, mas eles se distinguem em vários aspectos. E aqui eu quero te dizer o seguinte: para que ter mais de um cartão de crédito na sua vida? Para que ter várias bandeiras do mesmo cartão de crédito na sua vida? Para que chegar no shopping e quando aquela loja de roupa te oferece um cartão de crédito, você ter a loja da roupa? Não faz o menor sentido. Você ter faturas em dias diferentes, você passar a ter limite de crédito para comprar muito mais do que o seu salário te permite. Então o conselho que eu te dou: volte no supermercado que te ofereceu o cartão, volte na loja de departamento do shopping que te ofereceu um cartão, cancele o seu cartão de todos que estão usando no seu nome. Use só o seu cartão do seu banco, tenha responsabilidade de ficar fixo naquela fatura, daquela data, para você não entrar nessa bola de neve tendo vários cartões na sua bolsa. A tentação é grande, a oferta que eles fazem no shopping, inclusive, às vezes te isenta de ter qualquer tipo de restrição, ainda assim, eles te entregam o cartão, fique livre desse cartão. Isso não é um bom negócio, esse é um conselho que eu te dou. Cobrança indevida. Eu quero te dizer que o campeão de problema quando o assunto é cartão de crédito simplesmente é o tal da cobrança indevida. Em algumas situações, somente quando a gente recebe a fatura em casa, que a gente descobre realmente que está sendo cobrado aquele seguro que você nunca contratou. Eu percebo que as instituições financeiras induzem a gente a erro hoje. Em que sentido? A instituição financeira não quer mais encaminhar para você a fatura impressa, ela quer que você consulte na internet. Me parece que você deve sim brigar por essa fatura impressa, e a cultura de verificar a sua fatura impressa é muito boa, porque só assim você descobre se algum parente, algum filho, sobrinho usou seu cartão de crédito, se tem compra que você desconhece, se tem parcela indevida. Então, infelizmente, algumas instituições não emitem a fatura impressa e querem te induzir a consultar pela internet. Se você não tem internet, se você não tem um aplicativo e não sabe consultar, você deve insistir para ter essa fatura impressa. Veja a sua fatura sempre. Lá você descobre que está pagando uma taxa de manutenção do cartão cara, nos moldes do que a doutora Sigrid falou, sobre taxa de manutenção de conta, que pode estar subindo e você deveria pedir para o seu gerente diminuir, no cartão de crédito é a mesma coisa. Tem pessoas que têm a vaidade de ter um cartão de crédito mais bonito, mais colorido, e nada tem diferença. Vai vir a fatura, é o mesmo juro, então peça um cartão de crédito com limite que você pode pagar, aquele que tem a manutenção menor, porque se o banco insistir em ficar te encaminhando mais cartões com nomes mais sofisticados e ainda mais coloridos, transparente, preto, essas modalidades que oferecem pra gente, Gold, Platinum, Nanquim, isso é mera formalidade e realmente não faz o menor sentido. Opte pelo cartão com a manutenção mais barata, é o seu dinheiro que você está preservando, e isso é educação financeira. Outra estratégia de venda do Código de Defesa do Consumidor, que ele condena e que é muito comum, é o tal da venda casada, que vai ocorrer quando o fornecedor condiciona a contratação de um produto ou serviço a outro, sem dar a opção de levar os dois separados. E aqui eu quero deixar a seguinte dica para vocês. Se você entra na agência bancária para contratar um empréstimo, saia com empréstimo. Não aceite sair com empréstimo e um seguro de vida embutido. Se você entra no banco para fazer um consórcio, saia com consórcio. Não aceite sair com consórcio mais uma capitalização que o seu gerente te induziu a contratar. O nome disso é venda casada. Aí fica aquela maldade. Por que não gravar um áudio do gerente te induzir a adquirir? Por que não formalizar uma reclamação e pegar a senha para você guardar aqui naquele atendimento? Você queria um empréstimo e teve que sair com seguro. Você queria um empréstimo e teve que sair com consórcio. Não seja induzido a erro, exija seu direito. Você não é obrigado a cair nessa venda casada, que para ter um produto você precisa cumprir a meta do seu gerente adquirindo um outro produto que você não tem interesse. E eu gostaria de agradecer a pergunta da doutora Kênia Brito, em que ela questiona se alguns bancos que cobrem dos idosos anuidade de cartões não solicitados, inclusive não desbloqueados, se seria possível ressarcir esses valores. Sim, muito, doutora Kênia. O cartão que você não desbloqueou, que está guardado na sua gaveta, inclusive dentro do envelope, o simples envio desse cartão já gera o dever de indenizar. E hoje existe súmula dos nossos tribunais
Bom, pessoal, desculpa pela falha técnica e aqui retornamos ainda falando com vocês sobre essa questão do cartão de crédito. E eu quero agora falar também sobre a questão dos empréstimos, principalmente para aposentados e pensionistas do INSS, já que a taxa máxima de juro que pode ser cobrada, por incrível que pareça, é uma taxa fixada pelo governo. Então, falamos sobre cartão de crédito, algumas nuances para que você tenha responsabilidade e educação financeira mesmo para não fazer da sua vida uma bola de neve. E quando o assunto é empréstimo, na modalidade consignado ou não, eu quero te dizer que quando é um consignado para aposentado, pensionista do INSS, muitas pessoas não sabem, mas não é o banco que pode fixar essa taxa a seu bel prazer. Então, esse tipo de empréstimo, o bom advogado que labuta na área do consumidor sabe que existe instrução do INSS e é fixado um valor máximo que pode ser cobrado. Então, uma boa opção, mas para aquele aposentado, pensionista que paga em dia, que tem responsabilidade para usar e que não tem o hábito de ficar emprestando o próprio nome para terceiros usar. Pessoal, com relação às pessoas que estão com contas atrasadas, nós explicamos que para mudarem dessa situação, elas precisam fazer alguns ajustes no orçamento que permitam pagar essas contas. E por isso eu quero dizer para vocês que a finalização da proposta que a gente trouxe aqui de educação financeira para você, consumidor, que agora sabe que tem direitos e que tem que fazer prova para exigir seu direito, é que ou você encontra meios para aumentar o seu rendimento, aquela pessoa que tem mais de um emprego, aquela pessoa que além de ter um emprego ainda tem alguma atividade extra, ou você tem o hábito de anotar as suas despesas, seja de conta corrente, cartão, empréstimos, e reduz os seus gastos para ficar livre desse tipo de dívida, ou ainda negociar dívida. Me parece que bem melhor do que ter essa cultura de pagar juro para banco, é você ter coragem de ir com a sua família e sentar na sua instituição financeira, com o seu gerente, e pedir para que ele encontre um meio para você juntar a sua dívida de conta corrente, se você deve o limite, a sua dívida de cartão de crédito em atraso, mais dívidas que você tenha feito no tipo de empréstimo, some tudo, faça uma só dívida e pague sem juro ou com juro menor, parcelado, e fique livre de bola de neve. Se você tem conta em vários bancos, encerre. Se você tem vários cartões de crédito, fique livre. Tenha o hábito de usar apenas um para que você consiga ter controle disso. Eu quero aproveitar para agradecer os elogios da doutora Eliana Ferreira, que realmente a missão é servir, e espero que tenha sido interessante. Agradecimentos também para o pessoal de Manacapuru, todos os alunos da FUNAT, a senhora Ana Lúcia, a Maria, a Edilene, pessoal de Benjamin Constante e a todos que nos assistem. Quero aproveitar para convidar vocês para no próximo dia 19 de agosto, hoje, dia 12 de agosto, no próximo dia 19 de agosto, às 15 horas, mais uma web palestra sobre um tema interessante, biologia do envelhecimento, como o nosso corpo envelhece e como envelhece. Muito obrigado pela atenção, é sempre uma troca estar com vocês, peguem nossos contatos para o que vocês precisarem e é sempre uma satisfação essa participação por aqui. Nos convide que viremos sempre. É só um apontamento. Quando saiu do ar, eu estava respondendo para a doutora Kênia Brito que, de fato, o simples envio e recebimento do cartão, por mais que você não libere, já é um direito ao dano moral. Exige o seu dano moral se você recebeu um cartão e não usou, porque você tem sim direito à indenização. O meu, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Em breve nos veremos. Forte abraço para todos.